Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Bom dia, feliz ano novo. Hoje é o último dia de 2021, que 2022 seja um ano muito melhor, seja um ano fantástico. E a gente começa aqui o nosso dia nesse visual. Sugar Mountains, olha ali, ó. Tem pouca neve, mas é muito bonito. A expectativa aí de que no primeiro dia, segundo dia do ano já neve aqui de novo, mas tá frio. E a gente começa o dia nesse visual maravilhoso, lindo aqui na Carolina do Norte. Que coisa de louco, olha isso, ó. O céu pegando fogo ali e o ano chegando ao fim. Vamos pro vídeo. Convido você a se inscrever aqui no canal, aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, você que está no YouTube. Você que está no Face, eu convido a curtir, compartilhar e seguir a nossa página. Comentar é muito importante você, independente da plataforma que você tiver, você comentar aqui no nosso vídeo. A gente teve o Bruno Spindel chegando de Portugal após a contratação do Paulo Souza, alguns jornalistas, o TNT Esportes, a própria Isabelle Costa, também que trabalhou aqui com a gente, alguns jornalistas conversando com ele na chegada, e ele falou sobre esse início, né, de trabalho com o Paulo Souza, planejamentos para 2022, falou que o Paulo Souza, conversando com ele, disse que conta com esse elenco fortíssimo, que ele considera o elenco do Flamengo forte, e conta com esse elenco todo, planejamentos para o retorno, uma série de situações que o Paulo Souza já está organizando mesmo antes de ter chegado ao Rio de Janeiro. O Bruno Spindel também falou sobre a situação da possível sondagem ou proposta, o interesse do Newcastle e de outras equipes inglesas no Gabigol, na contratação do Gabigol. E o Bruno Spindel falou que não chegou nada, tá? Deixou claro que nada chegou pelo Gabigol, não chegou nenhuma proposta nas mãos do Flamengo pelo Gabigol. O Spindel falou também sobre a questão, né, da escolha do treinador. Ele disse que já chegou em Portugal conversando com o Paulo Souza, já era uma opção importante e que não poderia, sentado na cadeira que ele está de diretor executivo, e o Marcos Braz, vice-presidente, eles não poderiam, sentados nessa cadeira, vacilar. E eles sabiam que o tempo estava ficando curto, poderia colocar em risco toda a temporada de 2022, e eles optaram por resolver logo a situação com o que eles tinham na mão e contrataram um treinador. Falaram que levaram em consideração comprometimento, uma série de coisas, e ficaram preocupados com o tempo, né? Quando eles chegaram, eles acreditaram que tinha tempo hábil para resolver tudo, e conforme as coisas o tempo foi passando e as coisas não se resolviam, eles, pensando na instituição, no Flamengo, eles resolveram tomar a decisão um pouco mais rápido, para que tivessem tempo para planejar tudo. E segundo eles, já estão planejando tudo com o Paulo Souza, com comissão, com tudo, resolvendo já tudo, trabalhando pesado, como ele mesmo falou na entrevista aos jornalistas no desembarque no Galeão. Sobre o mercado da bola, a gente já passou para vocês que ele disse que não tem nada com relação ao Gabigol, mas ele deixou claro, né, que o Flamengo vai contratar pouco, que são poucas opções que o Flamengo vai resolver para qualificar o elenco. E deixou claro que algumas delas são Thiago Maia, Kennedy, resolver os jogadores que têm contrato que acabam logo. Então o Bruno Spindel deixou a entender, ele falou claramente, né, dá a entender que são poucas contratações, que serão coisas pontuais, serão contratações ou movimentações pontuais para qualificar levemente o elenco que eles entendem que já é muito bom. E questionado pela TNT Esportes se tem alguma negociação com o Felipe Coutinho após ele aparecer com o Rodinei, com o Davi Luiz, falar que quer voltar ao Brasil, aí começaram a soltar notícia lá no exterior de que teria uma proposta do Flamengo já sendo preparada, que o Flamengo está de olho na contratação do Felipe Coutinho. Aí depois a própria TNT Esportes trouxe que o Felipe Coutinho não quer vir para o Flamengo pelo seu relacionamento com o Vasco e que não aceitou continuar com as negociações. A própria TNT Esportes perguntou ao Bruno Spindel sobre essa negociação ou alguma situação envolvendo o Felipe Coutinho, e se isso era apenas uma movimentação de especulação e desejo de rede social. O Bruno Spindel respondeu que não
tem nada envolvendo Flamengo e Felipe Coutinho, absolutamente nada, tá? Então tudo isso que vem sendo falado com relação ao Coutinho já foi jogado por terra. O próprio Bruno Spindel desmentindo que não tem nada e que as contratações serão pontuais para 2022, coisas leves, nada muito assim absurdo. E aí o torcedor fica, então nem o jogador que empolgou todo mundo ontem, o Soteldo, podendo vir para o Flamengo, nem isso, então pode ser uma movimentação, uma pequena movimentação que o Bruno Spindel falou que pode acontecer, 1 ou 2 ajustes, né, o Flamengo contratar e acertar alguns que poderiam estar saindo. Essas são as mudanças que podem acontecer. Vamos dar uma passada aqui também no que saiu sobre Felipe Coutinho. O Flamengo se encontra com representantes de Felipe Coutinho. A notícia que saiu, gente, é inacreditável. Aí falando que, de acordo com informações do programa Globo Esportivo, durante o período que estiveram na Europa para negociar a contratação do novo treinador, Marcos Braz e Bruno Spindel se encontraram com o staff do meia do Barcelona, tem outros jogadores também. Pessoas próximas do jogador confirmaram o contato dos dirigentes com o staff do atleta. Cara, os caras trabalham com vários jogadores. A conversa teria sido produtiva e o Flamengo estaria disposto a dar um dos maiores salários do elenco para o meia. Foi o que foi falado ontem na imprensa europeia. E também, né, a gente teve o comentarista do UOL, Mili Lacombe, falando sobre essa possibilidade. Ele fala o seguinte: o Felipe Coutinho é mais uma dessas histórias que a gente mal viu jogar aqui. O torcedor e a torcedora do Vasco que tiveram, você vê um craque nascer, quando você torce para aquele time, você vê o craque nascendo, mas saiu rapidamente. Eu acho que ele cairia bem em qualquer time aqui no Brasil, em qualquer time ele iria muito bem. Ele é um grande jogador, eu gosto quando ele faz o caminho de volta, eles, no caso, os jogadores fazem o caminho de volta, mas eu adoraria que eles não tivessem que fazer isso, que eles não precisassem sair, mas eu acho que o Felipe Coutinho um craque. Aí ele diz o seguinte: ele foi especulado no Flamengo e acho que talvez o Flamengo seja o time que menos precise do Felipe Coutinho, por já ter ali um meio de campo muito estrelar, de muito talento. Fora isso, acho que ele caberia muito bem no Corinthians, caberia bem em qualquer time do Brasil hoje, pela habilidade que tem no meio campo, por ser também um jogador muito para o ataque. Essa posição do meio atacante hoje no Brasil, a gente não tem um nível de talento muito forte, especialmente se olhar para fora do trio Flamengo, Galo e Palmeiras. Pô, o Mili Lacombe, como assim o Flamengo não cairia bem no Flamengo? Agora, a gente dizer que porque ele saiu do Vasco, a questão toda da magia do futebol, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. É óbvio que ele cairia bem no Flamengo. O Flamengo precisa contratar mais um meia. O Flamengo precisa de um jogador nessa posição. É óbvio que cairia bem. Eu torço para que o Bruno Spindel esteja blefando, não esteja desmentindo qualquer situação envolvendo o Felipe Luiz apenas por blefe, mas para esconder o jogo. Mas o que tinham passado para a gente, inclusive, antes eu falei com vocês, é que não tinha acontecido negócio nenhum, né? E essa situação de que ele não viria para o Flamengo por causa do relacionamento que ele tem com os torcedores do Vasco e tudo mais, isso aí não faz sentido nenhum. É uma situação que, se tivesse que acontecer, iria acontecer e não é desculpa. O Bruno Spindel já deixou claro, então, que, eu volto a dizer, já aconteceu de dizerem que não tinha nada e tinha, mas ele deixou claro que o Flamengo vai fazer contratações muito pontuais, né? A gente teve o Lucas Podolski, xodó da torcida do Flamengo, que sempre vestiu também, né, a camisa do Flamengo com muito orgulho, ele falando sobre a vinda do Paulo Sousa para o Flamengo, ele ter deixado a seleção da Polônia. O Lucas Podolski, ele joga na seleção da Alemanha, mas ele é naturalizado alemão, ele é polonês. Paulo Sousa enganou e decepcionou a todos. Polônia, onde todos amam esportes e são loucos por futebol, um país que sonha com a Copa do Mundo, comportamento muito ruim. Polônia, mostre a todos que foi um grande erro da parte dele e alcance a ida às eliminatórias, no caso, nessas eliminatórias da Copa, a ida à Copa do Mundo do Catar de 2022. Então, ele convocando e pedindo, né? Mas
Podolski, você se naturalizou alemão, por que você, se você é tão patriota, por que você nunca jogou pela seleção da Polônia? Por que você não continuou? Né? Fica aqui uma questão, né? Por que você não jogou pela Polônia? Aí quer criticar o cara que nem polonês é, ele é português e tá vindo pro Flamengo. É muito chororô, cara, muito chororô. Independente do Podolski gostar do Flamengo, botar a camisa do Flamengo, eu vou falar, aqui o papo é na real. O papo é na real. Beleza? Então a gente teve o Paulo Souza aí recebendo aí relatórios sobre o elenco do Flamengo, estrutura no Ninho do Urubu, né? Já foi tudo passado para ele. As reuniões presenciais para discutir o planejamento de 2022 tiveram início na segunda-feira e de imediato o Braz e o Spindle acionaram também o Márcio Tanuri e o Fabinho lá do Sim para esclarecerem todas as dúvidas da nova comissão técnica. Foram chamadas de vídeo que foram realizadas, uma série de situações aí que eles fizeram para já planejar tudo, né? E o Paulo Souza tem em mãos então já os relatórios do grupo de pouco mais de 30 jogadores aí que ele vai comandar no Flamengo, tá? Então tá tudo na mão dele, já tá em contato com os dirigentes, o próprio Bruno Spindle falou isso na chegada. E vamos passar para vocês também que nessas análises que estão sendo feitas, ele está colocando na conversa com o Fabinho, na conversa com a comissão técnica, com o Braz, com o Spindle, ele está colocando em pauta as decisões, por exemplo, por saídas, né? O caso do René, que tem interesse do Santos. Olha, saiu uma informação de que o Santos avalia a contratação, segundo Fábio Sormani, da ESPN, eles estariam demonstrando interesse no lateral do Flamengo para reforçar o seu elenco. Eles têm no time principal do Santos apenas 3 opções, o Moraes, o Madison e o Felipe Jonathan. Então o René seria uma opção aí para o Santos, né? A decisão de vendê-lo ou não passará primeiramente por Paulo Souza, né? Mais uma vez, como eu expliquei para vocês, ele é que define quem vai sair ou não. O que você acha? Comenta aí. O Flamengo deveria negociar o René com o Santos? Olha só, o Flamengo também saiu aqui no torcedores.com que tem um planejamento para contratar um jogador pedido pelo Paulo Souza, seria o Otávio, né? Tem um perfil aí que agrada o Paulo Souza, segundo torcedores.com. E outra coisa, né? O novo treinador do Flamengo gosta das características do meio-campista por ter uma ótima relação com a bola, que foi aí seu comandado no Bordeaux na temporada 2019 e 2020. O Otávio se destaca aí pelo controle fino junto ao pé direito, drible curto para escapar do adversário, tem bons números nos passes para frente e em profundidade. Apesar de finalizar pouco, ele chama atenção aí pelos chutes de média distância. Para vocês terem uma ideia, então o contrato do jogador encerra em julho de 2022. Não há nenhuma movimentação aí do clube francês para estender o contrato dele, né, estender o vínculo, e pode ser uma, né, opção aí, uma dessas opções pontuais para reforçar o elenco do Flamengo, a possível chegada do Otávio. Bem, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. É muito importante aí que você curta, compartilhe. E claro, eu sempre lembrando você de utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Muito obrigado aí pela sua audiência. Tem o link aí também da Nação BRB Fla no YouTube. Você que está no Facebook, vai lá na loja para iOS e Android e abra a sua conta utilizando o cupom PAPA ou Paparazzo, né? E o link também no YouTube, aqui no comentário fixado, para a galera entrar no nosso clube de membros, clube VIP, e participar, ajudar demais a gente. A gente faz sempre aí sorteios de 2 em 2 meses, tem sorteio também o pessoal também do clube VIP tem os prêmios que a gente faz de 7 em 7 meses. É isso aí, a gente está sempre agradecendo demais a ajuda de vocês no nosso canal. Tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Feliz ano novo a todos vocês. A gente ainda volta hoje com mais um vídeo com muita informação para vocês.